Vamos mergulhar num tema que, no fundo, mexe com todo mundo. O que realmente importa na vida. A gente vai explorar aquela linha bem fininha entre se sentir livre e se sentir aprisionado. E como as nossas escolhas acabam definindo nosso caminho, nosso propósito. Para começar, vamos direto a uma pergunta que parece simples, mas não é. A gente realmente muda com o tempo? Sabe, a maioria de nós pensa que sim, né? Que a pessoa que éramos há 10 anos, sei lá, já nem existe mais. Mas, e se essa ideia toda for, na verdade, uma espécie de ilusão? Então, a primeira coisa é a gente questionar a própria ideia de mudança. Será que a gente vira uma outra pessoa do zero ou tem alguma coisa mais profunda acontecendo nesse processo de evolução? Olha, a chave para entender isso está aqui. Mudança seria essa ilusão de que a gente se torna uma pessoa completamente nova. Agora, transformação, isso é outra coisa. É descobrir um jeito novo de se enxergar e de lidar com o mundo, percebe? Não é que surge alguém novo, mas sim uma nova perspectiva sobre quem a gente sempre foi. E sabe por que isso acontece? Porque a nossa essência, o nosso núcleo continua o mesmo. Pensa bem, aquela parte da gente que precisa sobreviver, o ser humano que precisa de afeto, a alma curiosa, isso não vai embora. O que evolui, o que se transforma, é o jeito que a gente lida com tudo isso. Então, para fechar essa primeira parte, o ponto é este. A jornada da vida não é sobre virar outra pessoa, é sobre aprimorar e entender cada vez melhor a pessoa que a gente sempre foi, lá na nossa essência. Ok, entendido. A gente se transforma. Mas o que move a gente nessa direção? O que faz a gente querer essa evolução, tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas à nossa volta? Vamos dar uma olhada em como isso se constrói. A resposta, por incrível que pareça, começa com algo bem básico: a sobrevivência. Mas não do jeito que a gente costuma pensar, como uma luta solitária. Na verdade, a necessidade de sobreviver é o que nos une. É ela que nos incentiva a buscar parcerias e a criar uma visão de mundo em comum, para a gente conseguir, juntos, fazer o que é preciso para viver. E essa união toda depende de um acordo, de um consenso sobre o que é importante. Não importa se é para criar filhos ou para tocar um projeto no trabalho. A transformação só acontece quando existe um compartilhamento de compromisso, de confiança, de fé. São esses elementos que criam a base dos nossos laços mais fortes. Mas e quando esses laços se quebram? Ou quando a nossa própria jornada de transformação dá errado? Aí a gente entra no conflito central dessa nossa conversa, o risco bem doloroso do autoabandono. Isso leva a gente para umas perguntas bem profundas. Por que às vezes parece que a gente se abandona? Ou, o que é ainda mais complicado, por que damos motivos para os outros nos abandonarem? O que será que tem por trás disso? Sabe, será que o problema é uma espécie de auto-engano? Aquela ilusão de que, pronto, cheguei lá, que a gente não precisa mais evoluir? Essa sensação de missão cumprida pode ser uma armadilha e tanto. Ou será que a coisa é ainda mais direta? Será que primeiro a gente desiste de nós mesmos e só depois, como consequência, as pessoas ao redor também desistem? É uma pergunta dura, eu sei, mas ela é essencial. Parar para pensar nessas questões é o que nos ajuda a enxergar os limites, a separar o que realmente importa do que não importa. E isso nos traz de volta para a nossa própria condição. A gente está vivendo um estado de libertação ou de aprisionamento. E aqui, a gente chega na escolha fundamental, que no fim das contas define a nossa experiência de vida. Estamos vivendo em um estado de libertação ou de aprisionamento? Vamos ver a diferença bem de perto. De um lado, o aprisionamento. É quando o foco é só na sobrevivência, no apego às coisas materiais, quando o ego e a opinião dos outros mandam. Do outro lado, a gente tem a libertação, que é estar alinhado com uma missão, ter desapego das aparências e sentir aquela leveza, sabe? Aquela tranquilidade. Certo. A grande questão prática, então, é como a gente encontra esse equilíbrio. Como saber onde termina a necessidade, que é saudável, e onde começa a prisão? Vamos tentar encontrar esses limites. O limite é exatamente este. É aquele ponto em que o cuidado com a sobrevivência deixa de ser uma ferramenta e vira o dono da nossa existência. Quando sobreviver se torna o único objetivo da vida, pronto, a gente se aprisionou. E claro, é óbvio que cada um tem a responsabilidade de lutar pela própria sobrevivência. Isso é a base de tudo. É fundamental para a gente não virar um peso nem para nós mesmos, nem para os outros. A autossuficiência é o começo de tudo. Mas, e aqui está o ponto final, talvez o mais importante de todos: sobreviver por si só
não é o suficiente. Não basta para a gente cumprir a missão que viemos realizar neste mundo. A sobrevivência é o ponto de partida, mas nunca o destino final. E assim a gente termina com uma pergunta para ficar ecoando. Depois que as necessidades básicas estão garantidas, o que vem em seguida? Qual é a sua missão para além da simples sobrevivência? Essa é a pergunta que realmente define a jornada da transformação.